Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, do versículo 29 ao versículo 36. Lucas, capítulo 11, do versículo 29 ao versículo 36. Assim diz a palavra do Senhor. Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em um lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Senhor, nos abençoa através dessa palavra, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Eu te peço, Senhor, fala conosco, que a Tua palavra possa falar a corações, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Nós estamos falando sobre os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. E um dos principais resultados de uma vida cheia do Espírito Santo é conhecer quem é Jesus. Meus irmãos, quantas vezes, principalmente, eu falando particularmente de mim, quantas vezes vendo aqueles filmes de ficção científica que as pessoas viajam no tempo, Alguém que já viu um filme desse? Filme que a pessoa viaja no tempo, vai para o futuro, vai para o passado. E eu ficava dizendo comigo mesmo: puxa vida, se eu tivesse uma máquina dessa, a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia lá para a época de Jesus, que eu queria conhecê-lo. Eu queria ter visto, eu queria ter estado lá, visto Jesus, ou ter ouvido as palavras diretamente dele. Nós estamos aqui diante de um texto onde Jesus está conversando com os mestres da lei, homens que tiveram o privilégio de estar lá. Eles estavam lá. Eles viram e ouviram Jesus. Não são poucas as vezes que você vê na Bíblia que os mestres da lei, os fariseus, que eles iam até Jesus para conversar com ele. Você tem vários textos nos evangelhos onde os fariseus e os mestres da lei iam até Jesus para conversar com ele. Esses homens estavam lá, naquela época, vendo e ouvindo Jesus o tempo todo. E mesmo assim, esses homens
não conheceram Jesus. Porque o que está em debate aqui é que esses homens estavam pedindo a Jesus que ele fizesse um sinal para que eles pudessem crer. Faça um sinal para nós, então nós vamos crer que tu és o Filho de Deus. Era o que eles diziam. Jesus disse que bem-aventurados são os que não viram e creram. Porque o justo, ele não vive pelo que vê. Abacuque, e depois Paulo reforça esse texto em Romanos, diz que o justo viverá pela sua fé. E fé não é aquilo que a gente vê, fé é aquilo que a gente espera. Amém? Então o justo, ele não vive pelo que ele vê, ele vive pelo que ele crê. Então aqueles que foram transformados pelo Espírito Santo não precisam ver um sinal para crer que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e que ressuscitou e que hoje vive e reina sobre nós. Você pode dizer amém por isso? Mas esses homens estavam lá, viram Jesus, andaram perto dele, ouviram ele falando e não creram, pediram um sinal. Se você fizer um sinal, aí a gente vai crer. Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 29, esta é uma geração perversa. Pede um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, senão o de Jonas. E aqui Jesus está citando o profeta Jonas. Qual era o sinal de Jonas a qual Jesus estava se referindo aqui? Que assim como Jonas, quando ele foge para Tarsis, Deus havia mandado ele ir até Nínive, e ele pega um navio para Tarsis, e no meio do caminho, uma tempestade, alcança aquele barco, aquela embarcação, e aí, entendendo que a culpa era dele, ele pede para que os homens o joguem no mar, e quando ele é jogado ao mar, a tempestade cessa. E aí a Bíblia diz que um grande peixe vem e engole Jonas, e ele fica quantos dias no ventre do peixe? Quem lembra da história? Quantos dias? 3 dias. Então é este sinal, a este sinal Jesus está se referindo. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, Jesus ficaria 3 dias no ventre da terra. Então Jesus estava dizendo, vocês não terão nenhum sinal. Quando vocês verem um sinal, aí já será tarde, porque eu já serei glorificado. Porque, meus irmãos, aquele que vive uma vida transformada pelo Espírito Santo, não precisa de um sinal para crer. Eu creio em Cristo, porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, isso para mim basta. E viver de acordo com esta palavra tem sido o meu esforço durante os quase 40 anos de convertido. O verdadeiro Filho de Deus, os verdadeiros servos de Deus, eles não precisam de um sinal, porque o sinal mais maravilhoso que nós temos é a palavra de Deus viva e inerrante que Ele deixou para nós e que está à nossa disposição. Você pode dizer amém por isso? Este é o maior sinal de todos, mas eles queriam ver um sinal. E Jesus disse para ele que eles eram uma geração perversa. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado para que nosso coração não se torne um coração incrédulo, porque o tempo vai passando e as expectativas do nosso coração não vão se cumprindo, e às vezes nós começamos a ficar o quê? Será? Será? Será que é isso mesmo que está na Bíblia? Será que Jesus é realmente o Filho de Deus? Será que esse negócio de crente é sério? Será que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? O justo, ele viverá pela sua fé. E fé não precisa de provas. Fé não precisa de comprovação. Aqueles que vivem segundo o Espírito Santo não precisam do CSI, não precisam de provas concretas, porque aqueles que vivem
pelo Espírito, eles vivem pela fé. E aí Jesus então começa a falar sobre pessoas que não faziam parte do povo de Deus, pessoas que pelo contrário, talvez não fossem nem contadas entre os salvos, mas que ouviram e creram. Versículo 31, Jesus começa falando sobre a rainha do sul, que sai da sua terra e vem até Israel, porque ela ouviu falar sobre a sabedoria de quem? De Salomão. E aí ela vem para Israel, porque a fama de Salomão, extrapolou as fronteiras de Israel, e aí ela vem para conhecer quem é este homem, que é tido então como o homem mais sábio da terra. Só que quando ela vem do seu país para Israel, ela vem para ouvir quem? Quem ela vem ouvir? A rainha do sul veio ouvir quem? Salomão. Mas quando ela chega, ela escuta falar de quem? De Deus. Salomão começa a falar sobre o Deus de Israel. E aí Jesus então começa a dizer para eles: olha, a rainha do sul vai se levantar no dia do juízo e vai condenar vocês, porque ela veio lá da sua terra, veio para Israel, ouviu Salomão e creu. E ele disse: aqui está quem é maior do que Salomão. Porque quem é que estava falando aqui? O próprio Deus, Jesus Cristo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para aquela geração: a rainha do sul veio lá da terra dela, chegou aqui, ouviu Salomão e creu. E eu estou aqui diante de vocês e vocês não estão crendo no que eu estou falando. Depois, no versículo 32, Jesus vai usar um outro exemplo dos ninivitas, porque ele estava falando de Jonas. Ele disse que nenhum sinal seria dado àquela geração, senão o sinal de quem? De Jonas. E o sinal de Jonas foi que, recebendo a ordem para ir pregar na cidade de Nínive, ele fugiu para Tarsis. Ora, Jesus estava dizendo então no versículo 32 que os ninivitas vão se levantar no dia do juízo contra esta geração e vão condená-la. Por quê? Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Quando Jonas então é lançado fora do ventre do peixe, Jonas vai para Nínive. E quando ele chega lá, ele começa a pregar a mensagem que Deus havia mandado. Olha, arrependam-se, pois senão Deus vai destruir essa nação. A Bíblia diz que o rei ouviu a mensagem de Jonas, se arrependeu e conclamou um jejum para toda a nação. E todos se arrependeram e Deus desistiu da ordem de destruir aquela nação. E aí Jesus está dizendo: os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. E aí Jesus diz o quê? E aqui está quem é maior do que Jonas. Ou seja, se você não consegue ouvir a voz de Deus, você não vai chegar lá. Você vai passar anos dentro da igreja, frequentando os cultos, cantando as músicas, participando da comunhão do povo de Deus, mas só isso não basta. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus quem liberta. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Veja as palavras de Jesus. Então Jesus, ele disse o que aos judeus que haviam crido nele? Pode ler. Se vocês permanecerem aonde? Na minha palavra, são verdadeiramente, versículo 32, e conhecerão a verdade,
Volte o 31, por favor. Então veja o que Jesus está dizendo. E ele está falando para os judeus que haviam crido. Crer é um ato de fé. Ouvir a palavra de Deus e cumpri-la é um ato de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja o que Jesus está dizendo. Se vocês permanecerem na minha palavra. Olha, eu pergunto a você, o que é permanecer na palavra? É sentar em cima da Bíblia? Pastor, eu sou tão crente que eu durmo com a Bíblia embaixo do travesseiro. Será que é isso que Jesus está querendo dizer? Obviamente que não. Jesus está querendo dizer que permanecer na palavra é cumpri-la, é ouvir e praticar aquilo que Ele está ensinando. Jesus está dizendo, se vocês me ouvirem e cumprirem aquilo que eu estou dizendo, verdadeiramente vocês são os meus discípulos. Discípulo é aquele que ouve e cumpre. E se isso acontecer na sua vida, Jesus completa no versículo 32, então vocês conhecerão a verdade e a verdade vai libertar vocês. Enquanto nós ouvirmos outras vozes, que não a voz de Deus através da sua palavra, nós vamos ser como folhas jogadas de um lado para o outro pelo vento, sem rumo, sem direção. Para que a gente possa viver de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos nos estruturar na palavra. Porque senão, meus irmãos, nós podemos ser classificados como aquela geração. Por que aquela geração foi chamada de uma geração perversa? Porque estava lá, vendo e ouvindo Jesus o tempo todo, e eles não creram. Ah, pastor, mas hoje eu não estou vendo nem ouvindo Jesus. Quando a palavra de Deus é exposta através da pregação do púlpito, você não está vendo Jesus, mas você está ouvindo a sua palavra. Quando a palavra ela é pregada, quando a palavra ela é exposta para que a gente possa crer e cumprir o que ela está dizendo. Então o que é que está sendo dito hoje? Aqui na nossa igreja, é que diante de nós existe uma importante decisão a ser tomada. Eu vou ouvir e crer e cumprir a palavra, ou eu vou fingir que ela não significa nada para mim? As pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas nunca ignoram a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Quem é cheio do Espírito não consegue ignorar a palavra de Deus, porque Ele é tudo o que nós temos. Agora preste atenção. No versículo 29, Jesus condena aquela geração, dizendo que ela é uma geração perversa, porque pediu um sinal. No versículo 30, Jesus disse que Jonas seria o sinal para aquela geração. No versículo 31, Jesus fala sobre a Rainha do Sul. No versículo 32, Jesus fala sobre os ninivitas. Mas no versículo 33, parece que Jesus está mudando de assunto. Mas ele não está. No versículo 33 ele diz: ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca onde? Em um lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram... É porque hoje nós temos a eletricidade, e a parte elétrica ela é fixa no teto ou na parede. Então a nossa relação com a luz hoje é um interruptor, não é verdade? Você chega em casa, está tudo escuro na sua casa, certo? Você estava na rua,
Você chegou e a casa está toda escura. Qual é a primeira coisa que você faz? Vai procurar o interruptor. E a gente está tão acostumado que a gente acha ele até de costa, não é isso? A gente de costa, a gente vai lá e porque a gente já sabe onde ele está. Então, esta palavra para a nossa geração, ela perde um pouco do sentido, porque Jesus está falando aqui de lamparina. Ora, naquela época, quando alguém chegava em casa, se não tivesse uma luz acesa, como é que a pessoa ia fazer? Quando a tarde começava a ir embora, quando o sol começava a se pôr, alguém dentro da casa tinha que... Qual é a primeira coisa que a pessoa tinha que fazer? Ligar a lamparina. Porque senão quem chegasse depois não ia ver nada. E como é que você procurava depois o óleo, a lamparina, né? O fogo para acender no escuro? Não é isso? E não tinha que acender antes? Deixasse para acender no escuro, acendia, seu Gilberto? Ia ser uma dificuldade, não é isso? Então, a nossa relação com a tecnologia, às vezes, nos faz perder um pouco da urgência do que está escrito na palavra. E o que Jesus estava dizendo não pode escurecer. A lamparina, ela tem que estar o quê? Acesa na hora certa. Ela tem que estar acesa. E Jesus diz que ninguém, quando acende a lamparina, a acende para quê? Para esconder. Imagina a pessoa dentro de casa, está todo mundo na rua, e a pessoa está em casa, ela vai e acende a lamparina. Aí quando escuta o pessoal chegando, ela vai lá e esconde a lamparina e deixa todo mundo no escuro. Já pensou? Então Jesus está dizendo, ninguém faz isso. Porque quando a gente acende a luz para quê? Para iluminar. Então Jesus está dizendo para aquelas pessoas que se não houvesse uma mudança no coração delas, e ele fala no versículo 34, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será o quê? Ou seja, nós precisamos, meus irmãos, olhar para a palavra com olhos que sejam iluminados pela luz do Espírito Santo. Porque somente através do Espírito Santo nós conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Enquanto os nossos olhos estiverem nas trevas, todo o nosso corpo será trevas. Ele diz, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se forem maus, o seu corpo ficará em quê? Então eu quero perguntar a você, para que nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo, para onde os nossos olhos têm que olhar? Para a luz ou para as trevas? Se nós estivermos divididos, ora olhando para a luz, ora olhando para as trevas, ora sendo crentes, ora sendo não crentes, ora firmes, ora não tão firmes, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Os nossos olhos têm que estar olhando para a palavra, porque nós não vivemos na época em que Jesus esteve nessa terra, amém? Não vivemos, mas a palavra de Deus, ela continua entre nós, sim ou não? Então os nossos olhos têm que olhar para ela. Enquanto os nossos olhos olham para o mundo, a gente só vai encontrar o quê? Trevas. Enquanto os nossos olhos olharem para as coisas deste mundo, os nossos olhos só vão encontrar o quê? Trevas. E se os nossos olhos estiverem nas trevas, todo o nosso corpo ficará em... Então para onde os nossos olhos têm que olhar? Para a palavra, para a luz. Meus irmãos, assim como a lâmpada só é útil quando colocada sobre um suporte,
O objetivo final das palavras de Jesus era revelar a verdade e não escondê-la. Jesus, ele não escondia nada de ninguém. Jesus, ele falava o que precisava ser dito. E ele estava dizendo para essa geração: cuidado. Versículo 35, tenha cuidado, para que a luz que está em você não sejam trevas. Nós precisamos ter cuidado. Porque muita gente vem à igreja, ouve a palavra, mas quando passa por aquelas portas, volta para a sua velha vida, volta para as suas práticas do dia a dia. Vem, ouve e vai embora, e parece que esquece de tudo aquilo que ouviu no culto. Deixa-me te dizer uma coisa: sabe quem nunca esquece de nada? Jesus Cristo. E Ele sabe que você andou na igreja, Ele sabe que você ouviu a palavra, Ele sabe que você foi exposto à luz. E se você escolher as trevas, essa escolha será sua. Versículo 36, pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a lamparina, quando ilumina você em plena luz. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Se todo o seu corpo for luminoso. Pastor, tem essa possibilidade? Tem. Quem é cheio do Espírito Santo, que vive de acordo com a palavra, que está firmado na palavra, que é um verdadeiro discípulo de Cristo, essa pessoa pode ter o seu corpo todo luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, e será todo resplandecente. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas isso vai depender de para onde os nossos olhos estão olhando. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para Cristo e para a sua palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Os olhos de Paulo estavam aonde? No alvo. Os olhos de Paulo estavam em Deus. Os olhos de Paulo estavam em Cristo. Para onde os nossos olhos estão olhando? Jesus, ele foi muito duro com os fariseus. Ele disse: olha, a rainha do sul vai julgar vocês. Os ninivitas vão julgar vocês porque eles ouviram e vocês não. Meus irmãos, que nós não sejamos essa geração que ouve e ignora. Que nós não nos tornemos a geração que ouve a palavra de Deus e a ignora. Porque o que está em risco é a vida eterna. Jesus Cristo disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor. E vão ouvir de volta: nunca conheci vocês. Nós precisamos entender que isso aqui não é história da carochinha. Isto aqui não é uma história de ficção científica. A palavra de Deus é a vida eterna. Nós precisamos entender que as nossas obras, elas não são boas, mas quando iluminadas por Deus, nós podemos fazer coisas boas. Nós somos pecadores, mas ao sermos guiados pelo Espírito, nós podemos fazer boas obras, amém?
E quando nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo para fazer a sua vontade, os olhos de outras pessoas serão iluminados para ver Deus através da nossa vida. Você pode dizer amém? Então também há sobre nós uma responsabilidade de testemunho. O que é que as pessoas que te cercam estão vendo? Elas estão olhando para você e estão vendo o quê? Um servo fiel, uma serva fiel. Ou alguém cuja fé vacila conforme as intempéries da vida. Ao olhar para você, o que as pessoas que estão ao seu redor estão enxergando? Alguém que crê em Deus mesmo diante das lutas e dificuldades, ou alguém que está disposto a abandonar a fé no primeiro problema? Meus irmãos, a luta, a batalha da vida cristã, ela é dura. Não é à toa que a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço, e só os que se esforçam conseguem alcançá-lo. Por quê? É uma luta, é uma batalha. Viver a vida cristã não é fácil, mas não é impossível. Vai requerer de nós esforço, dedicação, perseverança, fé, para ultrapassarmos os obstáculos e cumprirmos a vontade de Deus. Você pode dizer amém? Então eu quero, nessa noite, concluir dizendo que os seus olhos sejam bons, que todo o teu corpo resplandeça em luz, que você possa crer na palavra de Deus, de fato, de verdade, que você possa viver de acordo com essa palavra, que você possa caminhar segundo os ensinamentos da palavra de Deus, pois os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo também implicam em viver uma vida de obediência à palavra de Deus. E quando nós vivermos assim, o nosso testemunho impactará vidas dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho. Pessoas vão olhar para nós e vão ver alguém cheio ou cheia do Espírito Santo. Mas para isso, nós precisamos entender que eu e você somos uma lamparina que não foi acesa para ficar o quê? Escondida. Você não foi aceso, você não foi acesa para ficar escondido. Deus acendeu você para que você possa brilhar diante dos homens, para que eles possam ver Deus através de nós. Mas para isso, precisamos buscar o Espírito de Deus. Pastor, como eu faço isso? Eu tenho repetido aqui. Você nunca estará cheio do Espírito Santo se não buscá-lo. Através de oração, jejum, leitura da palavra, consagração, santificação. Essas coisas são importantes. E é por isso que a partir de amanhã a gente vai começar uma semana de jejum e oração. Porque sem santificação ninguém verá Deus. Ninguém. Ah, pastor, mas eu consigo fazer isso em casa? Eu espero que sim. Mas se você não tem conseguido fazer isso em casa, a partir de amanhã você vai ter uma oportunidade de fazer isso junto com a igreja. Eu estou pregando isso hoje para que nós não venhamos a escutar esta frase de Jesus, que todas as vezes que eu leio, rasga o meu coração, no versículo 29.
Ele diz: esta é uma geração perversa. Eu não quero ouvir isso para mim. E eu também não quero que você ouça isso. Por isso que nós estamos falando desse assunto. Para que você não escute isso na sua vida, é preciso que você tome uma providência, é preciso que você vire essa chave, é preciso que você viva de acordo com a vontade de Deus. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. É isso que Deus espera de nós. A gente pode fazer muitas coisas. E eu fico feliz quando pessoas querem trabalhar no reino de Deus. Mas não é a quantidade de trabalho que você faz na igreja ou no reino que vai determinar a qualidade da sua fé. A qualidade da nossa fé, ela é determinada pelo joelho no chão. Ela é determinada pelo tempo que a gente investe na presença de Deus. Ela é determinada pelo o que a gente conhece da palavra. Ah, pastor, mas eu tenho a Bíblia. Eu também tenho. Aliás, de Bíblia eu devo ter umas 10. Mas não adianta eu ter 10 Bíblias se eu não carregar a palavra onde? Você precisa trazer à memória a palavra de Deus o tempo todo. E para isso acontecer, para que a Bíblia saia do papel e entre aqui, tem que fazer o quê? Tem que ler. Ainda não inventaram nenhum dispositivo que faça com que o texto saia do papel e entre na nossa mente, se não for a leitura. O dia que inventarem isso, aí tudo bem, eu vou concordar, eu mudo o meu discurso. Aí eu vou dizer, ó, compre esse aparelho aqui, coloque na sua cabeça e tudo que está no texto vai entrar na sua mente. Até lá, qual o dispositivo que nós temos? Leitura, ler a Bíblia. Para conhecer Jesus, eu preciso conhecer a palavra. Quanto mais eu conhecer a palavra, mais eu vou conhecer a Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.